Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV Dedê, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente lança uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é o nó fundamental dessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. A nossa conversa hoje é sobre um projeto muito interessante chamado Praia Bitcoin. E quem conversa conosco aqui no programa é o Fernando Motolese, que é o fundador do projeto social Praia Bitcoin e que também é músico e fala com a gente lá de Jericoacoara. Fernando, vida difícil a sua, né? Morar em Jericoacoara e trabalhar com Bitcoin de qualquer lugar do mundo. Que sofrimento, hein? Prazer conhecê-lo. Prazer todo meu, Hamilton. Muito obrigado pelo convite, primeiro. Assim, morar no paraíso, né, para primeiros olhares, assim, parece ser muito fácil. Mas quem mora aqui e quem conhece, né, como eu, estou aqui há 2 anos, erradicado, sou paulistano, mas estou aqui há 2 anos, um pouco antes da pandemia, mudei para cá. Viver aqui não é tão fácil quanto parece, não, viu? Não? Por quê? O que tem de Não. desafiador? Assim, primeiro que para a gente que veio da cidade, existe essa questão do ritmo, né? A gente tem que se adequar ao ritmo das coisas aqui que é mais devagar. Segundo que existem outras questões sociais que as pessoas acabam desconhecendo, né? O que realmente as pessoas que vivem aqui acabam passando, né? Tem uma série de questões aqui que, pelo trabalho que eu comecei a fazer em setembro do ano passado, eu acabei me aprofundando. Por exemplo, agora eu estou aqui no laboratório da escola, né, estadual Nossa Senhora da Consolação, onde, por exemplo, existe há 2 anos, 25 computadores foram doados pela Enel, e há 2 anos esses computadores queimaram e as crianças ficaram sem aulas na escola. Então o projeto da Praia Bitcoin acabou consertando esses computadores e a gente pôde ajudar as crianças dessa maneira. Fora isso, né, por exemplo, essa questão da escola, existem outras questões aqui. Por exemplo, vários moradores tiveram dengue. Também tem a questão que as pessoas que trabalham aqui e moram fora da cidade, não existe um transporte público. Então, assim, por mais que para a elite, né, para quem não é trabalhador, é muito fácil morar em Jeri, é maravilhoso, tem excelentes hotéis, excelentes casas, mas para quem trabalha aqui e quem não é rico, né, a vida não é tão fácil assim, não. Então me explica, onde é que, já que é um projeto social, onde é que o manuseio do Bitcoin entra nessa vivência, nessa sociedade e oportuniza melhorar essas questões? Bom, basicamente, na minha jornada dentro da Toca do Coelho, né, que é como os bitcoiners chamam essa imersão no conhecimento do Bitcoin, eu comecei a descobrir as funcionalidades que o Bitcoin tem, além de ser um ativo, como ele é visto, especulativo. O Bitcoin tem propriedades que ajudam os indivíduos a buscarem uma soberania individual, né? Então, o primeiro fator que ajuda a pessoa entender sobre o Bitcoin é, por exemplo, a forma com que é criado o dinheiro. Então, por exemplo, nessa minha jornada descobrindo o Bitcoin e utilizando ele como uma ferramenta de transformação social, eu pude entender, basicamente, como que a sociedade, como que os governos, os bancos centrais emitem a moeda. E essa emissão da moeda acaba sendo, enfim, o que desequilibra a economia, né? Então, o Bitcoin ele foi programado de uma forma que só vão existir 21 milhões de bitcoins até o fim da sua emissão, né? Que basicamente é prevista para 2140 o último bitcoin ser distribuído, e até hoje 90% dos bitcoins que existem já foram distribuídos. Então, assim, de acordo com alguns autores, né, a primeira coisa para você consertar o dinheiro seria retirar a emissão da moeda sobre o controle do Estado. Porque hoje um político vai lá
uma sala de executivos do Banco Central apertam um botão e se cria lá um novo dinheiro do nada. Então, o que acontece? Como as vacas no pasto não aumentam, nem os produtos na gôndola do mercado não aumentam, o que acontece? Os preços acabam subindo por esse efeito desse dinheiro sendo injetado no mercado. Então, a gente vê que 50% do dinheiro que existe no Brasil hoje foi gerado nos últimos 2 anos. Ou seja, os caras lá sentados no ar-condicionado, Emitindo comendo moeda. caviar, eles apertam um botão e criam novas moedas, criam novos reais. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso foi ainda pior. No começo da pandemia eles tinham $1 trilhão e hoje eles têm quase $4 trilhões emitidos que superam, né, o tanto que a sociedade consegue produzir. E aí o que acontece? As commodities acabam subindo por conta desse efeito cascata, né? Eles abastecem as elites, os bancos, os projetos de infraestrutura e tudo mais, e o mais pobre é quem sofre. Por quê? O salário mínimo não acompanha essa escalada de preço, porque a elite vai lá, acessa esses ativos primeiro, faz o preço deles dispararem, enquanto o mais pobre vai lá comprar 1 quilo de carne, e o quilo de carne que custava R$20 antes da pandemia, hoje custa 40. Então, o que acontece? O Bitcoin, pela forma com que ele foi criado, né, e por mais que hoje, por exemplo, a gente esteja vivendo um período, né, de queda no mercado, de queda de todos os mercados, não só das criptomoedas, o que acontece? Ele continua sendo um Bitcoin de 21 milhões. Uhum. Então, a longo prazo, o que isso significa? Como a base monetária está se triplicando a cada 3, 4, 5 anos, a tendência do preço do Bitcoin no longo prazo é subir, porque ele foi criado baseado no ouro, né, no mercado do ouro, que é basicamente 1,5% do ouro é criado, né, a cada ano. Então, o que acontece com essa criação? O ouro ele mantém o seu valor, né? Porque como é preciso ter todo um trabalho para retirar o ouro da terra, encontrar o ouro, chamado de mineração, no Bitcoin também existe o trabalho de mineração, que é como a rede é protegida. Os mineradores que validam as transações, eles fazem esse trabalho da emissão do Bitcoin, entre aspas, que é chamado de block reward. A cada 10 minutos, 6,25 bitcoins entram em circulação, premiando o minerador que assina o bloco de transações. Eu sei que é um pouco complicado, mas basicamente é assim que o Bitcoin entra em circulação. Então, desde a criação do Bitcoin, diferente da moeda fiduciária, as pessoas que obtiveram esses Bitcoins que entram em circulação, eles obtiveram de maneira honesta, sem ser amigo de ninguém. Eles instalaram o software do Bitcoin, colocaram seus recursos energéticos, essas máquinas, para operarem, validarem as transações, e assim eles receberam essa premiação por cada bloco que eles conseguiram descobrir a assinatura. Hoje o mercado de Bitcoin tem em média 6 milhões de mineradores que garantem a segurança da rede. E essa riqueza digital está circulando em Jericoacoara para os pagamentos mais prosaicos do dia a dia, como uma plataforma confiável, e é uma ideia sua que você vem divulgando e que vem trabalhando, e isso vem avançando. Eu já vi alguns vídeos, é muito interessante a sistemática, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, dia 7 de setembro de 2021, o Bitcoin foi adotado como moeda oficial de El Salvador. Isso. E lá, tudo começou numa vila de pescadores chamada El Zonte, com 3 mil habitantes. E quando isso aconteceu, para mim, o Bitcoin se tornou um novo ativo financeiro, né? Por quê? Essa lei garantiu que o Bitcoin pudesse ser usado como moeda fiduciária, como uma moeda corrente no país, e isso seria impensável nos primeiros dias do Bitcoin.
Então, quando isso aconteceu, um país inteiro disse, não, ó, nós não queremos... Eles não emitiam moedas, né? Eles usavam o dólar. Então, numa política de confrontar o governo americano, o governo de El Salvador adotou o Bitcoin como uma moeda paralela, uma moeda oficial e de curso forçado, né? Ou seja, que as pessoas, teoricamente, são obrigadas a aceitar. E aí isso me chamou muito a atenção e eu fui buscar as origens dessa história. E nas origens estava o projeto da Bitcoin Beach, que foi o projeto que eu me inspirei, onde o americano Michael Peterson ganhou 12 bitcoins de um anônimo para ajudar a cidade nos períodos, para ajudar um projeto social específico da cidade. E durante a pandemia, o que ele fez? Ele começou a doar frações de Bitcoin para as famílias carentes e também para as crianças que estavam com envolvimento em gangues para fazerem trabalhos voluntários. E 2 anos depois de ele iniciar esse trabalho com esses 12 bitcoins que ele recebeu, o presidente de El Salvador conheceu a iniciativa e decidiu adotar o Bitcoin como moeda oficial, vendo o resultado disso em El Zonte. Porque como as pessoas em El Salvador não tinham contas em banco, e o Bitcoin permite a gente operar de uma forma, por exemplo, descentralizada, sem necessidade, por exemplo, de você ter documentos, você pode instalar um aplicativo, criar uma carteira que vai te dar 12 palavras, que é o que você usa para transacionar o Bitcoin, e a partir daí você consegue enviar valores, né, para qualquer parte do mundo. Então, como os el-salvadorenhos, a maior parte dos recursos que eles recebem de origem internacional vem pela Western Union e por outras intermediárias, o Bitcoin se provou uma forma muito interessante de se transferir esses valores sem precisar passar por um intermediário. Então, o governo de El Salvador criou essa lei, que é a lei do Bitcoin, onde eles adotaram o Bitcoin como moeda oficial. E aí, conhecendo o projeto da Bitcoin Beach, que usa não só o Bitcoin tradicional, mas também a segunda camada do Bitcoin, que é a Lightning, que permite, como se fosse uma solução bancária de Bitcoin para acelerar a taxa que o Bitcoin acelerar a velocidade do envio do Bitcoin para ter confirmações instantâneas e também não cobrar tarifa, eu achei muito interessante os modelos que eles adotaram lá, que era através de um servidor local do Bitcoin, as pessoas poderiam fazer transações praticamente a custo zero. Então, o que eu fiz? Eu instalei um servidor de Bitcoin na cidade e comecei a ensinar os usuários e os comércios a aceitarem o Bitcoin como forma de pagamento. Então, meu trabalho, assim, a gente não recomenda que ninguém invista, que ninguém compre Bitcoin, que ninguém venda terreno, que ninguém venda casa. A gente simplesmente recomenda um conceito que eu venho desenvolvendo ao longo desses meses, que eu chamo de mineração social, que é basicamente você aprender como receber pagamentos em Bitcoin e depois estar preparado para receber esse pagamento e acumular pequenas frações de Bitcoin para o futuro. Porque, apesar das quedas recentes, né, todo o mercado está em queda, o Bitcoin tem se provado como um ativo, como vai ser sempre um de 21 milhões, né, ao longo das décadas, o Bitcoin tende a se valorizar por conta desse aumento da base monetária e do algoritmo de escassez que é criado, e também ocorrem as perdas, as pessoas acabam perdendo as carteiras, perdendo o Bitcoin. Estima-se que já dos 21 milhões, 4 milhões de Bitcoins foram perdidos. Então a gente tem uma escassez, muito dinheiro, viu? Ainda é muito dinheiro. Mas isso que faz a rede ser cada vez mais valiosa. Mas vamos supor, pois não. só para concluir, que um político pega uma maleta de dinheiro e coloque fogo, certo? Isso não vai impactar na base monetária, porque mais tarde alguém vai lá e vai recriar esse dinheiro. O algoritmo dos bancos, por exemplo, o Henry Ford disse que se a população conhecesse como funciona o sistema monetário, no outro dia haveria uma revolução.
Aham. Então é interessante para o sistema que as pessoas não saibam disso, mas basicamente é assim: se você depositar R$ 1.000 num banco, o banco pode criar R$ 9.000 para emprestar para outras pessoas. Então o que acontece? Por que que você tem uma dívida e aí se você não paga essa dívida, depois o banco fala, ó, paga 10%? Porque eles pegam esse dinheiro, a partir desse depósito eles criam mais dinheiro, que nem é impresso, que nem entra em nada, e aí isso é chamado de alavancagem. Uhum. Então o que eles fazem? Eles pegam esses R$ 1.000 e a partir desses R$ 1.000 eles podem emprestar mais 9.000. Uhum. Então o Bitcoin ele mostrou para a sociedade que essa política monetária é um absurdo, Uhum. é uma insanidade, Uhum. porque e até se explica, né, que 90% do dinheiro que existe é dívida. E por que isso? Porque os bancos fazem alavancagem, porque o governo imprime dinheiro. Então o Bitcoin veio para tentar ser um dinheiro mais sólido, mais duro, que impede essa inflação descontrolada. Sem se falar que o fato de existir o Bitcoin faz com que existam outras criptos, né? Claro, tem algumas que não funcionam, às vezes são criadas até para não funcionar, mas tem muitas que funcionam também. Você sabe dizer quantos Bitcoins estão circulando no comércio aí? Então, por exemplo, nossa estimativa atual é que mais ou menos uns 0,3 bitcoins estão acumulados, Sim. né? Porque a gente faz um trabalho para as pessoas não venderem esses bitcoins, para elas guardarem esses bitcoins, porque o ciclo de investimento de bitcoin médio dos investidores que é possível você obter através das análises do blockchain, do Uhum. banco de dados do Bitcoin, é de 3 a 4 anos, Uhum. para as pessoas poderem acompanhar o ciclo da diminuição da circulação do Bitcoin. Então, de 4 em 4 anos, esse número de Bitcoins que entra em circulação, ele diminui pela metade. Então, Sim. começou com 50, depois foi para 25, depois foi para 12,5, depois foi para 6,25, que é onde nós estamos agora, Uhum. e daqui a 2 anos vai para 3,125. Então o que Consequentemente, ele acontece? passa a ser mais caro. Exatamente, porque para cobrir as despesas dos mineradores que colocam diversos tipos de recursos para obter esse Bitcoin, que recursos são esses? São essas máquinas especiais chamadas ASICs e a energia elétrica que é necessária para rodar. Então, para você emitir, para você gerar um Bitcoin hoje, o custo é muito próximo ao valor de mercado dele, certo? Então, quanto mais sobe o preço, mais difícil é gerar o Bitcoin, porque a rede também acompanha esse ciclo de valorização. Então, quando o número de Bitcoins que entra em circulação cai, o que acontece? O preço dele tende a subir, porque os mineradores fazem uma pressão no mercado, né, para poder cobrir os custos da emissão do Bitcoin. Fernando, esse 0,3 representa quanto? Hoje representa, assim, no auge, na máxima histórica, representaram mais ou menos $20.000. Tá. Hoje isso representa um pouco menos, na verdade representa uns $10.000. Porém, o que se passou e se vendeu, eu acredito que já chega a 0. Aliás, um Bitcoin a gente já transacionou aqui. É porque tem alguns comerciantes que não guardam Bitcoin, eles recebem e vendem, transformam em real na hora, porque ele precisa pagar o fornecedor dele, pagar a comissão do funcionário e tudo mais. Então o que ele faz? Ele usa como ferramenta de marketing para atrair clientes que querem pagar em Bitcoin e transforma em reais. E como o Bitcoin não tem um agente, a gente a pessoa faz o que ela quiser com o dinheiro dela. Né? Tá correto. Então a gente só recomenda que as pessoas recebam como forma de aprendizado. Porque no dia que esse negócio explodir,
a pessoa vai estar pronta, vai saber como transacionar, vai saber como guardar, vai saber como fazer, e isso é muito importante para o Brasil. Agora, eu queria entrar na questão das criptomoedas. Pois não. Você falou que existem outras criptomoedas. Sim. É muito importante para as pessoas saberem que todas as criptomoedas que existem são falsificações do Bitcoin. Certo. O que eles fizeram? Eles copiaram o código do Bitcoin, que basicamente faz algumas coisas. O algoritmo de geração das carteiras, que tem lá as 12 palavras, 12 a 24 palavras, o consenso da rede, que vai existir 21 milhões de bitcoins, de tantos em tantos blocos, a circulação de Bitcoin cai 50%, né, é cortado para a premiação para cada bloco, o bloco é gerado de tanto em tanto tempo. E o que acontece? O mercado de cripto em geral, ele é muito parecido com o mercado da moeda fiduciária, com a moeda emitida pelo governo. Por quê? Existe lá uma autoridade, alguém que diz, tantas moedas vão para o fundador, tantas moedas vão para o investidor, tantas moedas vão... E aí o que acontece? E apenas um pequeno número de moedas vai à venda. Então o que acontece? Eu vou criar uma moeda agora aqui, a moeda Hamilton 2.0. Olha lá. E aí o que vai acontecer? Você é dono de 100% das moedas. Aí você vai dizer, Fernando, você que teve a ideia de criar, eu vou te dar aqui 30% das moedas para você me ajudar a criar os códigos. Certo. Só que os outros 40% vai ficar comigo, 30% vai ficar com você, e quem investir no projeto vai ganhar 10% das moedas. E a gente vai colocar à venda só 1% das moedas. E os outros 9% que sobraram a gente vai distribuir para todo mundo. Aí o que acontece? É muito simples. Você colocou lá 1% para vender por um Bitcoin. Ou por, sei lá, R$1 milhão. Então tem 1 milhão de moedas sendo vendidas a R$1 milhão. Aí o que aconteceu? Cada moeda vale R$1. Cada vez que alguém compra e a moeda se torna mais escassa, o preço sobe. Cada vez que alguém vende e a moeda se torna mais abundante, o preço cai. Então o que acontece? 99,9% dos projetos de cripto são assim. Tem lá 5% de liquidez e os donos dessas moedas exercem uma pressão de venda. Então, a pessoa desavisada vai lá e compra essa moeda com essa liquidez super pequena. E o que acontece? O preço, como tem muito pouco à venda, acaba subindo rapidamente. Daí o que eles fazem? Os fundadores começam a despejar essas moedas e aumentar a oferta da moeda no mercado. Então, o que acontece? Basicamente, quando você para uma outra criptomoeda, você está favorecendo um pequeno grupo de pessoas que percebeu que era uma tecnologia poderosa, que o Bitcoin tem as suas vantagens, né? E que isso poderia ser explorado para que eles ficassem ricos. Então, o mercado de criptomoedas, as pessoas desavisadas devem evitar, que é uma coisa de pessoas muito espertas, muito bem qualificadas, muito inteligentes, que serve basicamente para roubar o seu Bitcoin. Fernando, me explica como é que está a aceitação do comércio, como é que as pessoas elas se habituaram a isso? Ou é uma parte pequena? Como é que isso está disseminado? Bom, basicamente assim, no começo do projeto eu estava muito focado em ampliar a recepção de pagamento por parte dos estabelecimentos. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que o ideal seria que os moradores locais aprendessem a usar o Bitcoin antes de partir para cima dos comércios. Por quê? Primeiro que a gente teve nós somos um experimento de micropagamentos. Então, o que nós começamos? Nós começamos com a Dona Amélia, com o Doce Divino, com a Padaria Santo Antônio, com a Polgerie, com a Baibug, né? Temos 14 estabelecimentos que aceitam aqui o Bitcoin. Mas
O que acontece? Antes de partir para cima, né, dos estabelecimentos, nós precisamos ter uma população local preparada para transacionar. Então, a gente começou a fazer um trabalho educacional na escola, né? Como eu disse, nós fizemos esse concerto dos computadores e nosso objetivo nos próximos meses é conseguir replicar uma outra iniciativa de El Salvador, que é o curso Meu Primeiro Bitcoin, que tem como objetivo ensinar as crianças a usarem o Bitcoin como dinheiro, né? E para isso nós instalamos aqui na escola um servidor de Bitcoin, nós estamos trabalhando nas ferramentas para tornar isso possível. Então, assim, a adoção que está acontecendo na Vila é uma coisa muito... é um projeto de longo prazo, né? Então, no momento agora, a gente está desenvolvendo as ferramentas e tendo os primeiros... Agora a gente tem esse espaço da escola para poder começar a ensinar, só que é um trabalho muito pontual, né? Não é uma coisa assim, toda vez, não. Nós temos esses 14 estabelecimentos, eu estimo que eu já instalei carteiras aqui para mais ou menos umas 120 pessoas, né? E agora nosso objetivo é conseguir bancarizar as 400 crianças da escola. Tá, para a gente encerrar a nossa conversa, qual é o seu objetivo final? O que é o seu sucesso? Realizei meu sonho aqui, posso partir para minhas composições e viver só de música? Então, eu acho que, na verdade, esse é um projeto de vida, né? Ao longo dos anos, como empresário, né, eu tenho uma produtora de áudio, trabalho há 16 anos, eu paguei milhões de reais de impostos. E nesse meio tempo, durante a pandemia, eu passei por muitas dificuldades. Chegou um momento que eu não tinha dinheiro para comprar uma garrafa de água. E aí eu percebi o quanto eu negligenciei a minha soberania individual e confiei ao Estado toda a minha riqueza, né? E quando eu comecei a entender a base da economia, como funciona o sistema, como funcionam as coisas, eu fiquei encantado com o poder dessa tecnologia, o poder que ela tem de devolver a soberania ao indivíduo. Porque o Bitcoin é o único ativo do mundo que você realmente pode ter a propriedade. Né? Diferente, por exemplo, do dinheiro que você deposita no banco, do dinheiro que você deposita numa corretora de valores ou uma propriedade e tal, você não é dono daquilo. Um juiz pode vir dar uma canetada e você perder os seus bens. Então, o que acontece? Eu entendi que era necessário se proteger contra o Estado, se proteger, ter uma ferramenta de proteção contra o Estado. Então, eu tornei isso um projeto de vida, né? E o Bitcoin ajuda a minha pessoa e aos usuários a enxergarem a soberania individual como uma forma de vida, né? Então, hoje, por exemplo, eu penso em ter uma propriedade com geração de energia solar, com poço artesiano, com comida, produção de comida e essas coisas, que antes do Bitcoin isso era um sonho longínquo. E hoje eu vejo, por exemplo, durante a pandemia, eu vi o quanto nós somos frágeis, né? Nós não temos hoje nenhuma ferramenta. Se aparecer o novo Collor aí, e apertar um botão e falar, a conta de todo mundo vai estar bloqueada. Quem tiver Bitcoin está salvo. Está salvo. Entendeu? Fernando, eu agradeço imensamente seus esclarecimentos. É importante a gente saber. É um assunto que é muito vasto, dá para conversar bastante e ainda vai ficar muita dúvida. Mas é como você disse, é um trabalho de longo prazo. É para conversar sempre e tentar entender cada vez mais. Porque quem ainda não se acostumou com o tema, fique preocupado porque veio para ficar. Não tenha dúvida disso. Fernando, muito obrigado. Aguardo as novidades. Estamos à disposição, coluna, programa, enfim. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado, Hamilton, pelo espaço. Obrigado, Fernando, e obrigado a você que nos acompanha.
Quinta que vem, uma nova conversa. Muito obrigado pela boa companhia e até lá.